Mais uma vez eu vou conversar, Malu também, com grande alegria, com Bruno University dos Estados Unidos e acompanha de perto essas campanhas políticas todas. É uma alegria conversar com você, viu, Bruno? Você nos ajuda muito. Bolsonaro começou a ser um candidato competitivo ou não? Porque parecia que era aquele banho assim, Lula ia entrar e avançar em tudo. O que você acha disso, Bruno? Já começou com uma pergunta na lata, né, Mário? Bem do seu hábito, assim que é bom, né? Que a gente já consegue já estabelecer aí o cenário de uma vez. É isso que é importante na hora de fazer essas análises de cenário eleitoral. É uma campanha que ainda está muito no que tem do cenário de variação do cenário político ao longo dos próximos meses. De fato, quando houve aquelas decisões do Supremo Tribunal Federal em relação aos processos do Lula, em que ele voltou a ser um candidato habilitado para a próxima eleição, as pesquisas começaram a mostrar uma inclinação favorável ao Lula, um certo favoritismo dele. O comportamento dele em relação à vacina, né, as revelações que foram feitas na CPI, a recusa do governo em fazer uma compra rápida daquelas vacinas da Pfizer, isso levou a popularidade do Bolsonaro para baixo, ou pelo menos estabilizou a popularidade do Bolsonaro num patamar de 25%, 30%, esse grupo nunca abandonou ele, mas ele ficou estabilizado ali e também, obviamente, com a questão econômica. A inflação estava em alta, o auxílio emergencial primeiro foi reduzido e depois embaixo, e ali naquele meio, aquela suposta terceira via, que não se viabilizou ainda nesse ponto de largada da campanha eleitoral. O que a gente tem, na verdade, desde aquele momento, dava para uma base social, né, uma base política, como é o caso do Bolsonaro, não é pouco competitivo em nenhuma eleição. O Bolsonaro, com a perspectiva de que a inflação que estavam engatilhados e outros programas, necessariamente a gente tinha que prever que haveria alguma recuperação dele. O que a gente tem é que do fim do ano passado para cá, mesmo com a Ômicron, mesmo com a variante Ômicron, que já apresenta pandemia agora, tem sinais de que a economia não vai continuar piorando como piorou no ano passado, apesar agora dos reflexos da guerra na Ucrânia ainda criarem um risco de inflação para esse ano, mas o Bolsonaro é assim um candidato dele dizendo que essa eleição, olha, não vai ser fácil, não é nada está ganho, ninguém vai andar de salto alto por aí. Então as forças do Bolsonaro são, em primeiro lugar, uma possível recuperação da economia, mesmo com esse risco da guerra na Ucrânia, os atos do governo e também o discurso do Bolsonaro. Eu já escrevi sobre isso, né? À medida que o favoritismo do Lula aparece, o Bolsonaro acaba, às vezes, se fortalecendo. Pelo menos ele explora isso, tenta explorar o favoritismo do Lula para tentar reaglutinar aqueles eleitores que votaram nele em 2018 e agora estão um pouco afastados. Lula apareceu como foguete. O que eu acho engraçado, quer dizer, estranho, é que ninguém da chamada terceira via conseguiu passar Bolsonaro. Já que, quer dizer, quando o Moro lançou, eu inclusive vi políticos conversando comigo aqui que diziam, não, olha, ele vai entrar e vai chegar logo a 12, 19, 20%. Porque o caminho é estreito, essa é a resposta curta. A gente tem dois candidatos muito fortes, né? O Lula e o Bolsonaro, eles têm bases cristalizadas. O que significa isso? Significa que, às vezes, tem uma fatia grande do eleitorado que, mesmo antes de pensar assim, quem são os possíveis candidatos da Folha, de outros institutos, em que elas funcionam mais ou menos assim. O entrevistador chega, aborda as pessoas, ou nas pesquisas por telefone, pergunta para as pessoas, em quem você quer votar? Antes de mostrar uma lista que é mais de metade dos eleitores, em muitas dessas pesquisas, já dizem que vão votar ou no Lula ou no Bolsonaro. Isso é muito marcante, é um sinal de que existe uma decisão de voto já muito cristalizada, fazer essas pessoas mudarem de ideia, mas significa que elas já têm ali uma preferência por um dos dois candidatos. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que, olhando aí, digamos assim, os dois lados do espectro político, e sem falsa equivalência, não estou dizendo que eles são equivalentes nos dois lados, mas eu ser um candidato de terceira via especificamente nessa eleição. E pela direita, o Bolsonaro, mesmo ali no momento que ele estava enfraquecido, ele tinha 25% dos votos. Então, não sobra muito espaço para um candidato alternativo. E se a gente for olhar o rol de candidatos, com exceção aí do Ciro Gomes, obviamente, seriam candidatos que ou precisariam tirar votos do Lula e do Bolsonaro,
que é algo que é difícil você formular um discurso que consiga agradar eleitores dos dois lados, certo? É o que o Ciro Gomes tentou, de certa maneira, ensaiou fazer e talvez seja uma estratégia que ele vá usar durante a campanha. Mas muitos desses eleitores contavam com o enfraquecimento do Bolsonaro, porque, vamos pensar, tem 2 vagas no segundo turno. O Lula, aparecendo nas pesquisas ali com seus 40% de intenção de voto, está mais ou menos garantido no segundo turno. De novo, tudo pode mudar, mas existe ali uma boa chance de ele estar no segundo turno. Então, esses candidatos da terceira via precisariam o quê? Ultrapassar o Bolsonaro. Precisa que o Bolsonaro não ficasse ali nessa faixa dos 25%. Precisaria baixar para abaixo de 20%, talvez, e esses candidatos precisariam necessariamente subir para acima de 20%. Mas o que a gente tem Sérgio Moro com ali seus 9%, 8%, 7%, depende da pesquisa. Tem o próprio Ciro Gomes, como a gente já mencionou também. Dória. O Dória está também com um patamar muito baixo de intenção de voto. Talvez depois que ele sair do governo de São Paulo ele consiga rodar mais o país. Só que o Dória tem um problema que ele já é um candidato muito conhecido, enfim, também até por méritos dele, como foi o caso da gestão da pandemia, no caso da vacina, mas ele não consegue despertar ânimo no eleitorado. Ele tem uma imagem que desperta alguma rejeição, até meio... não vou dizer que é difícil de explicar, tem várias hipóteses em relação a isso, mas não dá para cravar, né? Não dá para saber exatamente por que os eleitores rejeitam o Dória, mesmo ele não sendo um personagem da política nacional. Talvez por causa dos embates dele com o Bolsonaro ele tenha já agregado uma certa rejeição dos eleitores bolsonaristas, e por ele ser do PSDB, por ser enfim, um candidato de direita que sempre teve uma postura antipetista, ele também atrai aí a antipatia de eleitores do PT, então ele acaba abraçando rejeições de todos os lados. Essas são algumas das hipóteses dependendo de cada candidato, mas o fato é que existe aí uma polarização posta que não parece muito difícil de contornar. Me parece que somente nas hipóteses de desidratação do Lula ou do Bolsonaro haveria espaço para um candidato da terceira via. E Bolsonaro, neste exato momento, Bruno, está na base aérea de Brasília, pessoalmente recebendo os brasileiros que chegaram da Ucrânia. Ele está em plena campanha. Quem subestimar ele, como já fez... Rapaz, em 2018, deixaram ele jogar solto. Que nada, não passa, tem limite. Mas, Malu, fala aí, Malu. Diga Bruno, o que você quer saber. Boa tarde, Dané. Muito obrigada por estar aqui, um prazer imenso conversar com você, eu sou leitora na Folha, e vou trazer misturar um pouco dessas coisas aí, Bolsonaro, a desidratação aí desse povo todo da terceira via, que todo mundo se liquefez, e trazer um pouquinho a coisa aqui para o local, né, para a Bahia. Eu sei que você comenta muito mais e estuda muito mais política nacional, mas o que está acontecendo na Bahia aqui agora na véspera é um fato e tanto nacional, porque a Bahia é um estado fundamental para o PT, para Lula, pelo nível de percentual de aprovação. E senti um pouco de salto alto também, né? Porque o Wagner foi a pessoa que derrotou o Antônio Carlos Magalhães naquele período em que Antônio Magalhães vivo, forte. E estava, assim, basicamente combinado com os russos, não mais que é politicamente correto, que Wagner iria agora para o fronte de novo. E com Lula, com esse efeito Lula que se chama, né? Que o efeito Lula faz toda a diferença no mundo. Aqui na Bahia houve uma coisa meio estranha para explicar para o eleitorado, porque ficou uma coisa assim, parecendo que quem era que não queria ser candidato? Rui não pode, claro, porque já era o último mandato dele. Otto Alencar, não quero. Jacques Wagner, não quero. E o fato é que estamos hoje na boca da eleição, e hoje, se você perguntar ao eleitorado baiano quem é o candidato do governo do estado e de Lula na Bahia, não temos essa resposta, por mais que você tenha nos bastidores. Temos 3 nomes aqui circulando, e do outro lado vem a Semineto, né, que é uma liderança jovem, que tem um partido hoje cheio de dinheiro por conta dessas novas, né, as novas formas aí dos partidos da grana, cheio de vontade de ser presidente da República, inclusive de construir carreira, e que, como vocês, fora, né, quem analisa política, fora da Bahia, está vendo essa idiosincrasia, essa cena absolutamente surrealista aqui em Salvador, que até o vice-governador João Leão se sente traído e está ameaçando aí abandonar o barco, e o PT está sem candidato na Bahia, hoje está. Eu acho que a primeira lição dessa história toda é que a prioridade máxima, obviamente, do PT é a eleição nacional, é a eleição do Lula. Então, o que quer que seja, qualquer conversa que vai acontecer em relação à Bahia,
necessariamente vai passar primeiro por essa prioridade, né? Vai ser afetada por essa prioridade. Agora, realmente é muito surpreendente porque havia, desde o começo nas conversas dentro do Diretório Nacional do PT, que o partido toparia fazer qualquer aliança para fortalecer o projeto nacional, poderia abrir mão de candidaturas próprias ao governo do Estado, está fazendo isso em vários estados, em Pernambuco é um exemplo, pode fazer isso no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, mas sempre foi ali um asterisco nesse contrato, sempre foi, os governos que a gente tem, a gente não vai abrir mão, a gente vai tentar manter. E era isso que estava acontecendo na Bahia. Então, realmente é muito surpreendente um estado tão importante, uma população tão grande, importante, inclusive, colégio eleitoral para a eleição nacional, que o PT tenha dado essa derrapada aí às vésperas desse marco que é a janela partidária, o prazo para filiação partidária, o prazo para desincompatibilização, né, que é a saída dos governadores que vão concorrer a outros cargos, que o PT tenha derrapado exatamente agora, nesse momento, e sem um plano claro, sem ter costurado nada mais, digamos assim, sofisticado a essa altura. Então, realmente é muito surpreendente. Surgiram várias especulações quando Jacques Wagner primeiro declarou em privado, depois declarou publicamente que não seria candidato. Primeiro, haveria aí essa hipótese de Otto Alencar ser candidato pelo PSD com o apoio do PT, candidato a governador, no caso. Isso seria aí uma maneira de azeitar as relações, as negociações para que o PSD apoiasse Lula ainda no primeiro turno da eleição presidencial. Isso não andou muito bem porque, bom, em primeiro lugar, o PSD ainda tem esse discurso de que vai lançar um candidato próprio, apesar da desistência do Rodrigo Pacheco, anunciada ontem, pode estar costurando uma tentativa de candidatura do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, pelo PSD à presidência. Então, provavelmente, qualquer decisão do PSD em relação à eleição nacional, uma possível apoio ao Lula, isso só vai ser tomado lá mais para frente, em julho, talvez até agosto, ali no prazo limite das convenções partidárias. E tem outra questão que não é uma eleição fácil para o Otto Alencar, né? Ele não tá, mesmo com o apoio de Lula, mesmo com o apoio do PT, ele não está eleito governador, né? Não é tão fácil assim. A Semineto está numa posição muito vantajosa nas pesquisas, então talvez o Otto Alencar tenha mais interesse em ser candidato a senador, né? A reeleição ao Senado, como já ficou demonstrado. A outra hipótese que tem relação com isso seria a possibilidade de Rui Costa ser candidato de fato a senador e aumentar aí a bancada do Senado, que é uma prioridade para o PT, para o caso eventual de uma vitória do Lula, um eventual governo Lula, ter uma bancada mais fortalecida no Senado. Então, tudo isso ficou ali no campo das especulações porque essa costura não foi feita antes. Então, ficou muito difícil de interpretar o que estava acontecendo ali. De fato, aí é uma hipótese minha, né, uma avaliação que eu faço, tanto do comportamento do Otto, quanto do comportamento de Jacques Wagner, quanto da indefinição do PT sobre o que fazer, é que talvez tenha surpreendido aos petistas a força com que a candidatura do ACM Neto largou na Bahia, no governo da Bahia. Tanto na questão dos acordos partidários, como dos números que ele apresenta nas pesquisas. Porque mesmo com o apoio do Lula, mesmo com a popularidade alta do Lula, a intenção de voto alta dele, talvez isso não fosse suficiente para impulsionar um candidato, mesmo que fosse Jacques Wagner. A Semineto teria uma aliança grande, aparentemente, está com um discurso ali que ele não coloca o pé em nenhuma canoa, não é anti-Lula, não é anti-Bolsonaro, mais ou menos ali crítico ao Bolsonaro. Então, talvez tenha aparecido ali um cenário político em que não seria tão fácil assim derrotá-lo e que talvez fosse mais interessante refazer os planos na Bahia. A gente ainda tem mais alguns dias ainda para tentar ter uma ideia do que vai acontecer. E mesmo assim, essas alianças ainda têm um tempo para acontecer. Por mais que essa desincompatibilização tenha que ocorrer, na hipótese de Rui Costa continuar no governo, né, não sair para ser candidato a senador, para deixar a vaga aberta para Otto Alencar, ainda tem um tempo ali até as convenções, até o registro das candidaturas em julho e agosto, para que esse cenário fique mais claro. Mas, de fato, a Bahia chamou atenção porque é um dos principais estados nesse tabuleiro eleitoral. Eles estão, inclusive, eu estou conversando com o jornalista Bruno Borozian, eles estão reunidos hoje em São Paulo. Rui, Wagner, Lula e também, supostamente, João Leão vai estar com ele. A partir daí a gente vai saber. E o governador apontou inicialmente com a hipótese no próximo domingo definir. Eu também acho que está dentro do prazo, quer dizer, vai para cá, vem para lá, mas... Agora, voltando à eleição nacional, nós temos a guerra lá, né?
isso tem um impacto na economia. Agora mesmo a gente já viu que a Petrobras já anunciou que a partir de amanhã a gasolina aumenta 18%, no total mais de 24% de aumento nos combustíveis. Você acha que isso pode ter uma influência, e o diesel também, olha os caminhoneiros aí, né? Que isso pode ter uma influência negativa na candidatura do presidente Bolsonaro, Bruno? Com certeza, Mário. Essa questão dos preços é identificada, inclusive, dentro do próprio governo, entre os aliados do presidente Jair Bolsonaro, como um dos principais riscos à candidatura dele. Porque já houve uma pressão muito grande da inflação, a inflação de 10% no ano passado, com um impacto muito grande sobre os eleitores mais pobres, sobre a população mais pobre. Isso devasta a popularidade de qualquer governo, devasta a intenção de qualquer eleitor de dizer que esse governo merece continuar. Por mais que existam fatores externos, o presidente sempre foi muito enfático ao transferir, digamos assim, a responsabilidade, ou pelo menos apontar a responsabilidade de fatores externos, dizer que os governadores são culpados pela inflação porque eles interromperam o fluxo do comércio durante a pandemia, dizer que a própria pandemia teve um efeito sobre a economia, que é a verdade, mas a gestão da economia não foi suficiente, a gestão do governo federal na pandemia não foi suficiente para conter os danos a essa população. E, no caso dos combustíveis especificamente, ele vem acompanhado, obviamente, de questões de outros setores da economia, como é o caso dos fertilizantes, o trigo, o milho, isso tudo está tendo uma alta de preços, uma dificuldade de acesso aos fertilizantes. Isso deve ter impacto sobre o preço da comida, e isso vai afetar naturalmente a população mais pobre, mas causa, obviamente, um impacto em todas as fatias de renda. A questão dos combustíveis, como eu estava dizendo, ela pega a cadeia econômica de uma maneira geral, o transporte de alimentos, inclusive, de outros produtos, então acaba encarecendo outros produtos, necessariamente vai haver um reflexo em relação a isso. É muito improvável que as transportadoras não repassem esses custos para os consumidores. E também existe um fator adicional, que é o que você mencionou, a questão dos caminhoneiros, que pega grupos importantes, grupos de pressão que são importantes para a economia e para a política. Os caminhoneiros sempre tiveram, pelo menos ali em 2018, né, naquela época daquela greve do governo Michel Temer, tinha ali um alinhamento com o Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro incentivou a greve até determinado momento, depois ele... a greve não, né, que a gente chama de paralisação, mas incentivou aquele movimento, depois ele mudou um pouco o discurso, disse que não era muito saudável. Ao longo do ano passado, a gente teve momentos em que os caminhoneiros ameaçaram fazer paralisações. Houve ali também uma intervenção do presidente Jair Bolsonaro, uma intervenção política dele, do ministro Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, para tentar evitar isso. O Bolsonaro falando, olha, isso vai acabar criando problemas maiores para a nossa economia, isso não vai ser muito bom. Enfim, houve ali uma certa desmobilização nesse sentido. Esse alinhamento é tão significativo que ali naquela época daqueles comícios que o Bolsonaro fez, incentivando a arruaça, incentivando aquele golpismo na época do 7 de setembro, os caminhoneiros eram uma peça-chave, ameaçaram também fazer paralisações, bloqueios, vieram a Brasília, fizeram manifestações ali na esplanada dos ministérios, e o Bolsonaro também incentivou eles a não fazerem algo muito maior, né? Não pararem para não afetar a economia. Então, existe aí, claro, essa cadeia de acontecimentos políticos que pode ter algum impacto, inclusive no cenário da eleição. Bruno, muitíssimo obrigado, viu? É sempre muito bom conversar com você e a gente vai manter o contato aí ao longo desse ano. Parabéns aí pelo seu trabalho, meu amigo, e muitíssimo obrigado. Obrigado, Mário. Obrigada, Bruno. Boa tarde. Um prazer falar contigo.